Boa noite, gente boa. Nós vamos falar um pouquinho sobre teologia e escrituras sagradas, a partir de uma apostila, Introdução à Teologia Cristã, preparada pelo professor Valtair Miranda e Franklin Ferreira, para o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, no ano 2000. E eu usei esse material na minha aula de Introdução à Teologia Sistemática no ano de 2001, e aí eu gostaria de compartilhar com vocês, além de leituras de outras obras que a gente tem aqui. E aí, em relação à teologia e às escrituras, Agostinho de Hipona, ele até tem uma frase em que ele diz: tu o incitas para que sinta prazer em louvar-te, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. De acordo com o breve catecismo da Assembleia de Westminster, em 1647, existem duas perguntas que estão registradas aqui. Uma: qual é o fim principal do homem? Resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E tem como fonte Romanos 11:36, 1 Coríntios 10:31 e Salmo 73, versículos 24 a 26 e João 17, versículos 22 e 24. Pergunta 2: que regra Deus nos deu para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar? Resposta: a palavra de Deus que se acha nas Escrituras do Velho e do Novo Testamento. É a única regra para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar. Referência: Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9, Isaías 8, versículo 20, Lucas 16, versículos 29 e 31, 2 Timóteo 3, versículos 15 e 17. Gálatas 1, versículo 8 e 9. E aí, vamos pensar a respeito da crise de autoridade. Se nós observarmos os cristãos de linha católica, seria a fonte de autoridade estaria na escritura e na tradição. Então o magistério se reúne e a partir da tradição da igreja vai se levantando alguns dogmas, algumas afirmações que a igreja deve crer e obedecer. Os teólogos de linha liberal, de acordo com os autores, têm como fonte de autoridade a escritura, mais a razão autônoma, né? Até porque o liberalismo, não vamos nos deter no liberalismo econômico, né? O caso aqui é liberalismo teológico, mas o próprio termo liberalismo dá a ideia, né, de a liberdade estar no centro. Então é mais ou menos nessa linha. Daí a fonte seria: eu estou indo para a escritura, mas a minha razão autônoma faz a filtragem a respeito dessa palavra. No caso dos pentecostais, já poderia ser a escritura mais a experiência. Então a gente tem essa questão da autoridade em ambos aspectos. No caso de grupos sectários, ou aquilo que os conservadores chamam de seitas ou de heresias, a gente teria como autoridade, em algumas situações, a Bíblia e algum outro documento, ou alguma outra pessoa, algum outro líder. Os adventistas do sétimo dia, é claro que deve haver algum adventista que não afirme isso, mas Ellen Goldwhite seria a principal voz profética deste grupo religioso. No caso da ciência cristã, possivelmente a fonte de autoridade estaria em Mary Baker Eddy.
No caso das testemunhas de Jeová, seriam os escritos autorizados do corpo governante da Sociedade Torre de Vigia. E em relação a um movimento chamado Nova Era, hoje não se fala nem muito disso, mas pelo menos na década de 80 isso era muito falado, mas seria uma reinterpretação do Evangelho, um Jesus mais light, algumas coisas do tipo. E aí a gente tem na pós-modernidade o que como fonte de autoridade o irracionalismo e o relativismo. Então a razão ela não chega necessariamente nortear a ideia de certo e errado, mas muitas vezes a gente poderia ser orientado pelo relativismo. Isso aqui é a sua verdade, não é a minha verdade. Para você isso é isso, para mim isso é aquilo, e assim por diante. Tem até uma frase que eu gosto de fazer hora, que diz que tudo é relativo. Não, porque se tudo é relativo, essa afirmação é um absoluto. Então tem alguma coisa errada, nem tudo é relativo. E aí, a necessidade da revelação. Como nós somos criaturas, feitos alma vivente, há uma distinção absoluta entre Deus e o homem. O homem é pó, como diz a própria Escritura, lá em Salmo 103, versículo 14, ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Você veio do pó, ao pó você voltará. Deus fez o homem do pó, soprou em suas narinas e ele se tornou alma vivente. Então, nessa condição que nós nos encontramos de criatura, essa condição exige que Deus se revele para nós termos conhecimento adequado dele, porque senão nós não temos como alcançar aquele que é o totalmente outro, o sagrado, aquele que vai além da nossa capacidade. Não sei se vocês lembram quando eu falei na semana passada sobre a teologia apofática, aquela questão de Deus, ser difícil a gente afirmar o que Deus é mais fácil dizer o que Deus não é do que dizer o que Deus é, devido à nossa limitação para falar acerca de Deus, se não for a partir do que as Escrituras dizem para nós. E aí, uma outra situação, como pecadores, nós nos tornamos espiritualmente cegos e ignorantes a respeito de Deus. Então, lembra de Efésios capítulo 2, versículo 1? Estávamos mortos espiritualmente nos nossos pecados. Então foi Deus, rico em misericórdia, quem nos alcançou, que com a sua graça, com o seu amor, nos salvou. Então, com esse tão grande amor com que nos amou, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Se ele não tivesse feito isso, a gente estaria na lona até agora. E aí a gente tem, para que tenha um pouco de acesso, um pouco de iluminação a respeito de Deus, de quem Deus é, a revelação geral. Deus já falou a todas as pessoas, mesmo aqueles que nunca ouviram o Evangelho, tem a revelação de Deus no mundo e na natureza humana. Esta revelação torna os homens indesculpáveis, como diz Romanos no capítulo 1, indesculpáveis. Deus não vai condenar pessoas porque rejeitam o Evangelho que eles nunca ouviram, mas porque deliberadamente ignoram a verdade que eles veem no mundo e porque quebram a lei moral dentro de seus corações. Então, mesmo Deus que se revela através das Escrituras, ele também colocou a consciência no ser humano. Então, mesmo alguém que nunca tenha lido a Bíblia, sabe que não deveria dar uma paulada na cabeça de um cachorro, sabe que não deveria mentir para os pais, sabe, que não deveria maltratar os filhos, mesmo sem nunca ter lido as Escrituras. Então, a gente percebe que Deus, além de se revelar através da natureza, passando aquela ideia, olha, existe algo maior do que você. Então, existe algo além daquilo que você é. Não é nem muito difícil. Se você sobe a pedra do arpoador e olha lá para baixo, você vê que o cara mais alto que você conhece é pequenininho quando você olha para o horizonte, quando você olha para a imensidão do mar, quando você olha para o azul do céu. Então imagina bem, parece que nós somos alguma coisa,
mas é só você olhar do quarto andar que você verifica o quanto nós somos pequenininhos na imensidão que é, né, o ambiente em que a gente vive. É como, por exemplo, como um avião ou como um navio não afundam, mas se você observar, né, o tamanho do navio, no aspecto de física, né, o tamanho do navio considerado a resistência que a água do mar oferece, ou o tamanho do avião considerando a resistência, né, que o ar faz naquele percurso que ele está seguindo, então não é muito difícil você observar, né, o quanto nós somos pequenos diante da natureza tão grande, que ainda assim Deus fez com que nós fôssemos os mordomos da criação e cuidássemos do planeta. E dá inteligência para fazer esses cálculos nessas proporções todas. É incrível, né? Então o ser humano ele consegue transformar o planeta através da cultura. O João de Barro, desde quando existe, continua vivendo como João de Barro. Agora olha o ser humano, desde quando ele aparece na face da terra até hoje, vê se ele vive da mesma forma, mesmo a sociedade mais primitiva, né? E aí nisso a gente, por exemplo, observa aqui, ele até coloca, né, a apostila até tem alguns outros textos, né, Salmo 19, onde fala que os céus declaram a glória de Deus, Romanos 1, quando fala dos homens serem desculpáveis, e assim por diante. E aí é importante a gente observar que Deus controla a história, né, e através da história a gente também pode ter uma ideia de Deus, uma ideia do sagrado. A revelação geral, perdão gente, a revelação geral